Olá, gurizada, tudo bem com vocês? Então aqui o professor Giovanni, para a gente falar da terceira parte sobre química orgânica a respeito de funções químicas. Então, algumas questões relevantes referentes a essa aula é como as diferentes substâncias que existem dentro da química orgânica vão se relacionar e como a gente pode caracterizar e classificar moléculas diferentes desses tipos de substâncias. Então, revisando das últimas aulas nos próximos slides. Os átomos, então, na química orgânica, eles estruturam moléculas, né, da vida, referente à vida morta, por assim dizer, petróleo, ou não. Em interação, esses átomos vão compartilhar um número X de elétrons, dependendo de qual for. Né? Então, carbono vai sempre compartilhar 4, hidrogênio 1, oxigênio 2 e nitrogênio, geralmente 3. Esse compartilhamento se chama ligação covalente, como a gente já viu também num outro momento. Além disso, átomos em ligação covalente podem se ligar com outros átomos mais de uma vez, né? Podem ser ligações simples, dupla ou tripla. E a forma de representar isso pode ser ou omitindo as ligações entre carbono e hidrogênio, mas não entre carbono e carbono, jamais, ou entre carbono e outro elemento. Ou ainda a gente pode omitir os hidrogênios e transformar os carbonos em vértices ou junções de linhas. No caso, veja que na forma de baixo, onde os carbonos e hidrogênios são omitidos, aquela extremidade que está direcionada ao oxigênio não conta como carbono. Perceba que a figura de cima e de baixo, então, são a mesma molécula. Tá? Revisando também que cadeia alifática é uma cadeia aberta, né, não em forma de anel, ou também pode ser fechada. O tipo de cadeia de carbono, o tipo de cada carbono pode ser primário, secundário, terciário, dependendo de quantos carbonos aquele átomo está ligado. Então, por exemplo, aqui tem um carbono secundário, aqui um primário, etc. A presença ou não de saturações, né, que são ligações dupla ou tripla entre carbonos, como acontece ali bem na direita, nessa molécula, mas não conta as outras ligações duplas, porque elas não são entre carbonos. A quiralidade, que é quando átomos de carbono possuem 4 ligantes completamente diferentes, como acontece aqui nos casos da direita. E a isomeria, que é quando uma mesma fórmula química possui estrutura diferente, ou seja, a mesma listagem, exatamente a mesma listagem de elementos com o mesmo número de átomos, mas estrutura diferente. Então, o que vem a ser uma função? Assim como na química orgânica, função é uma classe, uma categoria, um tipo de substância química e, portanto, ele forma um certo grupo, uma certa família de substâncias. Tá? Então, no caso da química orgânica, principalmente, ela é as substâncias, né, uma certa função química, ela é representada por um certo grupo funcional. Tá? O grupo funcional é um certo conjunto de átomos ligados de certa forma. Então, por exemplo, aqui a gente tem, no caso esse grupo aqui, né, carbono e oxigênio ligados dessa forma, é chamado de carbonila. Ele aparece bastante na química orgânica. Esse grupo funcional aqui do meio é a hidroxila, que aparece também em vários tipos de funções orgânicas. Aqui aparece então de novo a carbonila, só que de um jeito diferente. Perceba que na esquerda a carbonila aparece ligado a 2 carbonos, um de cada lado, e ali a carbonila aparece em uma das ligações do carbono é um hidrogênio. Então isso também vai fazer com que sejam funções diferentes. Então, como a gente já estudou no outro momento, temos a função hidrocarboneto, que é apenas carbonos e hidrogênios, portanto, ausência completa de heteroátomos, ou seja, átomos que não sejam carbono e hidrogênio. E eles são classificados pela presença ou não de insaturação, ou mesmo de ressonância, ou pela cadeia aberta ou fechada. Então, ali temos alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos e aromáticos. Lembrando que a diferença principal dos aromáticos para os outros é que os aromáticos eles têm ligações duplas, ou seja, insaturações intercaladas. Perceba ali no caso do exemplo do benzeno. A gente pode tanto que essas ligações elas ficam pipocando, vamos dizer assim, elas ficam intercalando, a dupla uma hora está ali onde está representada, outra hora ela pula para onde está a simples, e essa situação fica sempre mudando ciclicamente, por isso que isso também pode ser representado com aquele símbolo da direita ali, com o hexágono com um círculo no meio. Tá? Então essas são as principais,
digamos, subfunções dos hidrocarbonetos. Mas a gente também tem funções oxigenadas, né, pela presença de oxigênio ligados à cadeia. Então a gente tem éter, álcool, cetona, fenol, aldeído, ácido carboxílico e éster principalmente. Atenção aos tipos de substituintes que podem aparecer, tá? A gente tem, quando aparece o símbolo R, é que é um substituinte qualquer de hidrocarboneto, tá? Com certo número de hidrogênios e carbonos lá. E quando aparece AR, é porque é um substituinte especificamente aromático. Então, por exemplo, aqui temos as principais funções oxigenadas. O éter ele é caracterizado por ter um oxigênio, né, numa cadeia heterogênea, né? Então a gente tem ali um certo número de carbonos pendurados, né, ligados ao oxigênio de ambos os lados. No álcool a gente já tem uma hidroxila ligado a uma cadeia em geral. Tá? Na verdade, não é bem em geral, mas uma cadeia principalmente alifática. Tá? Ali na cetona a gente tem uma carbonila e de ambos os lados a gente vai ter cadeias de qualquer tipo. Na direita, ali no fenol, a gente vai ter a situação de uma cadeia necessariamente aromática ligada à hidroxila. Então é o que diferencia o fenol do álcool. O álcool tem que ser uma cadeia não aromática e no fenol ela precisa ser aromática para compor cada uma dessas tipos de substâncias diferentes, essas funções diferentes. No aldeído, a gente tem de novo a carbonila, mas um dos ligantes dela é um hidrogênio. Então ela se diferencia da cetona, perceba, porque na cetona, ligado direto ao carbono da carbonila, a gente tem necessariamente carbonos, tantos carbonos quanto tiver ali do lado. No aldeído, um dos ligantes da carbonila é o hidrogênio. No ácido carboxílico, a gente tem de novo a carbonila, mas ligado a ela, obrigatoriamente tem uma hidroxila. E isso é o que faz o ácido carboxílico ser ele. E por fim, no éster, a gente tem uma carbonila de novo, só que ali nós temos um oxigênio ligado a ela, e ao oxigênio, logo após, tem uma outra cadeia carbônica, né? Mais carbonos ali para o lado. Então vamos lá, faça o teste com você. Pausa o vídeo e tente identificar as diferentes funções oxigenadas que a gente acabou de apresentar. Pausa o vídeo de verdade, logo em seguida eu dou o resultado. Então, 3, 2, 1. Mostrando a resposta. Então, em vermelho eu identifiquei as hidroxilas ligadas à cadeia carbônica que vão caracterizar a função álcool. Perceba ali. Em roxo eu sinalizei aquelas que caracterizam fenol. Perceba que nas pintadas de roxo a hidroxila está ligada diretamente a aromático. Perceba no caso da vitamina C, que ali compõe álcool, apesar da hidroxila estar ligada a uma ligação dupla, porque aquele anel não é aromático. Nós não temos ligações duplas intercaladas dentro do anel. A gente também tem ali em verde o ácido carboxílico, no caso da aspirina. Nós temos o éster, no caso da vitamina C, e naquele pedaço da molécula, também no acetato de etilo ali em cima. Nós temos éter, bem embaixo lá no THC, naquela partezinha da molécula bem de baixo. E nós temos também éster. Já falei do éster, né? Sim. E temos hidrocarboneto solitário ali, sem nenhum tipo de heteroátomo, né? Só carbonos e hidrogênios. Nós também temos funções nitrogenadas e nós vamos só até aqui, nós não vamos ver funções sulfuradas, tá? Que são funções que têm enxofre. Elas acontecem quando tem presença de nitrogênio ligado à cadeia de alguma forma. Existem alguns, então, compostos que são a amina, amida e nitrosos. A amina é quando nós temos nitrogênio ligado a carbonos em geral que não sejam carbonilas. Se o nitrogênio está ligado a uma carbonila, então ela é uma amida, vão ter propriedades bem diferentes. E também temos compostos nitrosos, que é quando o substituinte NO2 está ligado a uma cadeia carbônica, seja ela aromática ou não. Tá? Então, de novo, um novo teste. Tente identificar nessas funções ali, naquelas moléculas ali. Tente identificar as funções nas moléculas, nesses exemplos que estão ali. Pause o vídeo e tente fazer essa identificação. Dando a resposta em 3, 2, 1.
Novamente em vermelho, eu sinalizei aonde há álcool. Perceba com cuidado na vitamina B6, que é o segundo exercício, nós temos hidroxilas ligados a carbonos que não são aromáticos, ou, perdão, carbonos que não estão em uma cadeia aromática diretamente, e temos uma hidroxila que está ligada a uma cadeia aromática, que é a que está sinalizada de roxo. E assim a gente tem outros exemplos de fenol ali também. A gente tem o caso de éter, ali na vanilina, na essência de morango e no eucaliptal. Temos também aldeídos no citronelal, na vanilina, perceba ali na vanilina, bem no topo do desenho, tem um carbono ligação dupla com oxigênio, ele tem ligação simples com outro carbono, mas lembre que os hidrogênios, eles muitas vezes são omitidos nessas representações. Então ali tem um hidrogênio, por assim dizer, escondido. Tá? Temos também amina, apenas na felinefrina. Temos cetonas nos dois hormônios que tem ali, a progesterona e a testosterona. Temos éster na essência de morango, temos na vitamina C. E acredito que é isso. E ácido carboxílico no ibuprofeno. Certo? Espero que você tenha conseguido sinalizar todos corretamente. Então, por agora, era isso. E bons estudos. Até a próxima aula.